Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso tema 2, que nós iniciamos na semana passada, os tipos de níveis de organização presentes no ser humano. Então, uma novidade evolutiva aí do grupo da espécie de Homo sapiens foi a família Hominídea, aonde ela trouxe aí, gente, a ordem, né, dos primatas, que vai incluir diversos tipos de espécies, como por exemplo os micos e os gorilas. Essa ordem, gente, ela trouxe algumas habilidades presentes dentro dos seres humanos, tá? Como, por exemplo, a presença no cérebro dos neurônios, que são importantíssimos aí na captação e na distribuição de algumas funções importantes dentro do organismo presente no ser humano. Uma das partes mais importantes que nós citamos na nossa aula por videoconferência é a parte da unidade estrutural e a unidade funcional. Então, elas são capazes, né, de formar e também de distribuir algumas funções que estão presentes no nosso corpo, na nossa vida. A unidade funcional, gente, ela permite trazer aí alguns desempenhos que nós somos capazes, e a unidade estrutural é o que compõe o nosso corpo, né? Como que é formado, não só o corpo dos seres humanos, mas de todos os seres vivos, tá? E aí, galera, ficou essa atividade, que é uma resposta pessoal, para vocês estarem pensando e elaborando e fazendo em casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho das células, né? Então, as células, elas são importantes porque elas são capazes de formar e liberar aí, gente, tecidos, que nós vamos abordar diversos tipos de tecidos que fazem parte aí da estrutura dos órgãos, né? Então, são eles que fazem aí essa proteção e tem uma função muito importante. Normalmente, gente, nosso sistema, o corpo humano, ele é dividido por diversos sistemas, aonde vai acabar formando, constituindo o organismo. E o organismo, gente, por sua vez, ele tem aí diversos tipos de tecidos, né? Que nós chamamos aí de 4 tipos, que é o epitelial, o conjuntivo, o nervoso e o muscular. Então, esses 4 tipos de tecidos formam aí, gente, o nosso corpo humano. E eles podem ser encontrados em diversas partes, né? Então, primeiro nós vamos falar do tecido muscular, que é aquele que normalmente nós não conseguimos ver, mas tem uma função muito importante, porque ele é capaz de fazer a contração e o desenvolvimento de todo o nosso sistema, né? Depois, gente, logo em seguida do tecido muscular, né, um pouco mais, né, dentro do nosso organismo, nós temos o tecido adiposo, né? Esse tecido, ele é importante porque nele está agrupada aí, gente, algumas gorduras, né, que fazem todo um papel de equilíbrio do nosso corpo. Depois nós temos aquele que é visível, que nós conseguimos olhar e compreender, que é um tecido, que é o epitelial, é aquele que nós conseguimos visualizar. Depois nós vamos ter, gente, dentro do processo sanguíneo, né, dos vasos sanguíneos, nós temos aí o tecido sanguíneo, né, que vai fazer a proteção e encaminhamento desse sangue pelo nosso corpo. Aí nós vamos ter aí o processo da artéria e das veias. Também protegendo os ossos, nós vamos ter aí o tecido ósseo. E lá no fundo, né, dentro do nosso tecido muscular, é possível encontrar aí os tecidos nervosos, que são eles que encaminham algumas funções aí de acordo com o nosso corpo, com a nossa estrutura. Tá bom, galera? Então, esses são alguns tecidos que nós encontramos dentro do nosso sistema, tá? Então, o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. O conjuntivo, eu vou ter 3, né? Que é o adiposo, o sanguíneo e o ósseo. Automaticamente, gente, o tecido epitelial, ele reveste o corpo, tanto externa quanto interna, e acaba protegendo toda a nossa estrutura, né? Então, hoje nós entendemos como tecido epitelial, por exemplo, a pele, né? Que é aquela que nós conseguimos ver, que é a parte externa da nossa estrutura, né? E aí, pessoal, nós vamos ter aí alguns tipos de proteção, de revestimento, aonde ela pode ser encontrada no sistema digestório e outros tipos de estruturas dentro do nosso próprio corpo, tá? Então, o tecido epitelial, ele é muito importante, porque ele forma aí o que nós chamamos de pele. E aí, pessoal, nós vamos ter aqui um modelinho de tecido epitelial, tá? Então, depois a gente vai estar fazendo na nossa aula juntos.
E depois ele vai falar sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, gente, ele tem funções variáveis, né? E ele é importante porque ele é capaz de estipular, né? Ele consegue determinar a estrutura de cada célula através de um processo conjuntivo. Esse processo conjuntivo, ele tem a função de sustentação do corpo, que é o que nós chamamos aí de tecido conjuntivo propriamente dito, que ele faz o processo da sustentação. Eu vou ter o tecido cartilaginoso, que está presente aí junto dos ossos, e eu vou ter o tecido adiposo, que é aquele que protege contra choques mecânicos e atua como isolante térmico. E depois o tecido ósseo, que está presente aí no processo da sustentação e proteção do osso. Automaticamente nós temos a imagem aí, aonde nós encontramos esse tipo de tecido que protege aí tanto o osso, como a pele e como o sangue, né, o processo sanguíneo. Tá bom, galera? Na página 31, nós temos aqui uma atividade, tá? Que eu quero que vocês façam com calma, com tranquilidade. Na página 32, vem falando de novo da pele, que ele é o órgão que está formado aí, que ele é formado pelo tecido epitelial, então é aquilo que a gente consegue perceber, consegue olhar, consegue sentir. Depois eu vou ter o outro tecido, que ele é o tecido conjuntivo, que normalmente ele fica um pouco, né, que nós não conseguimos visualizar a olho nu, mas que ele também tem diversas funções aí de sustentação. Depois eu vou ter o tecido adiposo, que ele tem a função de manter aí a temperatura corporal, que, como eu falei para vocês, né? Normalmente eu tenho aí processos de gordura presente nesse tecido. E o tecido sanguíneo, que é aquele que vai proteger toda a célula, né, que ela constitui o sangue. Então, o tecido adiposo, ele é formado aí por armazenamento de gordura, e o tecido sanguíneo, ele ajuda no processo da função de transmitir o sangue para todo o corpo. Então, é como se fosse uma película que protege o sangue. E os tecidos do neurônio, que nós falamos que faz parte do sistema cardiovascular, ele representa aí o processo da circulação do sangue dentro do nosso sistema. Então, ele tem uma função muito importante, que está automaticamente ligado com o tecido nervoso, aonde eu posso ter dois tipos de tecidos, né? Os neurônios e os gliocitos, que fazem toda a parte de transmissão de dados aí formados pelo nosso corpo, então estímulos. Então os neurônios, eles são células dotadas de um ou mais prolongamento, aonde eu tenho a recepção de estímulo e também a sua condução, então ele é capaz de transmitir isso para o meio. Automaticamente ele consegue captar isso e enviar para o corpo, né, através de uma passagem de uma voz ou até mesmo de algum movimento dentro do nosso próprio corpo. Já os gliocitos, eles também são células que compõem a maior parte do tecido nervoso. Eles não têm ramificação, como por exemplo os neurônios, eles não são capazes de conduzir impulsos nervosos e a sua função principal é sustentar e nutrir os neurônios. Então, automaticamente, os gliocitos, eles têm um papel muito importante aí no desenvolvimento dos neurônios. Automaticamente, galera, esse sistema nervoso, ele está atribuído aí ao cérebro, né? E está automaticamente ligado à medula espinhal. Então, tudo que ocorre dentro do cérebro, ele está automaticamente ligado a esse sistema, que vai fazer com que haja aí a contração ou não, de uma forma voluntária ou não, do corpo. Então, é uma resposta que o cérebro manda, né, encaminha para o corpo, que de alguma forma ela vai ser representada através de batimentos cardíacos ou de até mesmo de uma movimentação de uma parte do corpo. E o tecido muscular, gente, ele é muito importante porque ele compõe os músculos presentes no nosso corpo e que é capaz de gerar um movimento. Então, se eu não tiver o músculo, eu não consigo gerar um processo de movimento aí, um processo até mesmo de capacitação para aquele corpo. Então, nós temos aí 3 tipos de tecido muscular, que é o tecido estriado cardíaco. Depois nós temos o estriado esquelético e depois eu vou ter o tecido muscular não estriado. Então, para cada parte do corpo eu vou ter um tipo de tecido muscular que vai representar o desenvolvimento e o movimento deste corpo. Tá bom, galera? E aí nós vamos ter alguns tipos de músculos que são essenciais, gente, para o movimento desse meu corpo, tá? Que no caso, gente, ele vai gerar o processo de propagação até mesmo de uma questão de atividade física. Então, tem alguns lugares do corpo que eu preciso de um tecido um pouco mais voluntário,
aonde ele consegue ter um processo de contração para que haja o processo de circulação do sangue e o bombeamento daquele corpo. Agora já tem alguns lugares que o meu tecido, ele não tem essa facilidade de sofrer aí articulações, e aí por isso é necessário que haja um processo um pouco mais resistente. Quando nós falamos de músculos, normalmente nós lembramos aí de algumas atividades físicas. Então, existem alguns músculos que têm essa capacidade de se modificar. Logicamente que todo exercício, todo processo físico deve ser sempre orientado por alguém que entenda aí e que seja formado nessa área, para que não haja assim o forçamento, né, desse processo muscular e não haja nenhum processo de saúde devido ao processo de alongamento ou até mesmo de rompimento desse músculo, né, desse tecido muscular. Aí na página 36 nós vamos ter aqui a ciência e a tecnologia. Então existem aqui, gente, alguns meios, né, específicos que falam da pele artificial, que fala de alguns tratamentos de pessoas que têm essa perda desse tecido epitelial, que é muito importante, tá? Então hoje, devido a esses processos, existe aí uma tecnologia muito grande, cirurgias que são capazes aí de até mesmo recuperar alguns tecidos, utilizando tecidos do nosso próprio corpo, tá? Como por exemplo o adiposo e o conjuntivo. E aí, pessoal, todos praticamente têm algumas células e alguns tecidos que diferem um do outro, tá? Então, nós temos aqui a célula, nós temos aqui, gente, o neurônio de rato, tá? Ele mostra aqui na imagem principal. O tecido, que ele é do rato. Eu tenho aqui o nariz, que representa aí aonde ele consegue sentir esse cheiro. O sistema, aqui o processo onde capta as emoções, que representa o sistema nervoso, tá? E aqui eu vou ter um outro modelinho que fala de um processo vegetal. Então eu tenho uma célula vegetal, uma célula epidérmica de folha vegetal. Aqui eu tenho um tipo de tecido, logicamente que para cada tipo de célula eu vou ter um tipo de tecido. Aqui eu tenho o sistema, que no caso é a folha. E aqui no último eu vou ter a epiderme, que representa o tecido de revestimento, que no caso são aí as raízes, né, que dão esse processo de sustentação para o sistema. Então, para cada corpo, eu vou ter um tipo de tecido e eu vou ter um tipo de célula específica. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham conseguido entender, compreender. Na nossa próxima aula, abordaremos um pouquinho mais sobre esses tipos de células, tecidos que nós temos aí tanto no nosso corpo como também de outros seres vivos. Tá bom? Muito obrigada!